bastante me ajudar, porque como meu pai disse, foi um dia bem tumultuado, né, da questão lá da doença lá na família, e foi uma correria, nem sabia se ia conseguir vir, mandei lá, deixa alguém aí de sobreaviso, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas graças a Deus, estamos aqui, né? E como sempre, é sempre uma grande alegria para mim trazer algum estudo do Evangelho para vocês. Eu sou encantada sempre com o Evangelho, porque toda vez que eu começo a estudar o Evangelho, eu percebo como ele é aplicável para mim hoje. E né, eu tive um período da minha vida que eu não aceitava muito as compreensões que traziam para mim de interpretações, falava, gente, isso não tem o menor sentido. Até que eu vi esse grupo e comecei a me identificar, e aí eu comecei a ter interesse em estudar e querer apresentar também e trazer essa compreensão. Então é uma compreensão que a gente vai construindo aí juntos, e o texto de hoje é Tentação de Jesus. Esse texto surgiu da minha leitura do Evangelho. Eu estava em casa, num desses cultos no ar, eu comecei a ler antes do horário do culto, assim, para poder ir lendo naturalmente. E aí eu li esse texto da tentação de Jesus, é aquele que Jesus está no deserto, faz um jejum de 40 dias, 40 noites, todo mundo sabe, né, qual texto que é. E aí eu fui lendo esse texto e pensando, né, eu acho que eu estou muito no literal desse texto, na minha leitura prévia, assim, primeira. Então eu senti a necessidade de buscar uma interpretação mais ampla. E aí eu falei, já que eu vou estudar, vou transmitir, né, compartilhar aqui com todos o que eu consegui aprender com esse texto. Então, mais uma vez, a tentação de Jesus, ele está em 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos, tá? Como a gente tem o costume de fazer aqui, eu vou pedir para cada um ir lendo um versículo, para não ficar cansativo também, né? E a gente vai compartilhando até a leitura. Vamos lá. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe, se és filho de Deus, dize que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o adversário levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Respondeu-lhe Jesus, vai para trás, antagonista, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o adversário o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado com o Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo experimentado pelo adversário. E nada comeu nesses dias, mas passados eles, teve fome. Então lhe disse o adversário, se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Respondeu-lhe Jesus, está escrito que não só de pão viverá o homem. E levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance de tempo todos os reinos habitados. Disse-lhe o adversário, dar-te-ei o domínio absoluto e o apreço deles,
porque eles me foram entregues e os dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás o culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardar. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondendo, disse-lhe: dito esta, que não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo o adversário acabado toda sorte de tentação, apartou-se dele até a ocasião oportuna. Terminando, Marcos. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E ali ficou 40 dias tentado pelo antagonista, e estava com as feras e os anjos o serviam. E aí? O que vocês acharam? Grande, né? Longo o texto, não é verdade? E um pouquinho complicado, não é? Vocês acharam também? Quando eu li a primeira vez eu tive essa mesma impressão. Falei, não entendi direito não. Não sei como é que você entende. Você é onde você entende? No final eu vou te perguntar, você entendeu? Tá bom. Porque aí, né, vai ser a frustração do dia. Então vamos lá. Vamos pra gente começar a entender então. A historinha deu pra entender, né? Jesus foi levado ao deserto, não é isso? Ali ele ficou 40 dias, 40 noites em jejum. E terminado o jejum ele teve fome. Quando teve fome, começaram as provações. E foram 3 provações, não foi isso? Que nós vamos ver cada uma delas. E ele responde a todas essas provações. Então a historinha tá fácil. Jesus foi levado ao deserto. Gente, eu falei que eu vou precisar muito da participação de vocês, então caprichem hoje. O que a gente pensa quando a gente vê Jesus foi levado ao deserto? O que a gente pensa? Quais são as características de um deserto que a gente poderia já começar a analisar? Que pode ter contexto aqui. Quais são as características de um deserto? Quando a gente vê deserto, a gente pensa em quê? Solidão, aridez, calor, aridez. O que mais? Dificuldade. O que mais? Sede. O que mais? Frio à noite. Frio à noite, calor, temperaturas, né? Muitas Temperaturas sensações, extremas, né? O que mais? Vazio. Infertilidade. Isso. Tá bom, foi um pouquinho mais do que eu coloquei, mas isso é bom porque tudo vem com significado. Então, também quando eu penso num deserto, eu pensei no lugar vazio, que Simone falou, onde parece que nada se produz, que a Bárbara falou da infertilidade, né? Assim, só aquela areia, você não vê plantação, você não vê nada, parece que não dá nada naquele lugar. É solitário, foi uma das primeiras coisas que vocês falaram também. Não parece extenso e sem fim? Assim, você não sabe até onde vai aquilo. Você vai vendo aquele deserto, mas você não sabe onde é que termina aquilo. E onde o vento e as forças externas são capazes de modificar o cenário. Também não é verdade? Quando você vai se guiando num deserto, os orientais utilizam as estrelas para se guiar no deserto. E se eles se utilizarem do caminho, o caminho que tinha ontem não é o mesmo que tem hoje. Muda muito facilmente por causa do vento. Então, o vento, as forças externas modificam muito o cenário de um deserto. E aí, vamos mais um pouquinho que eu acho que vocês vão entender o que eu quero chegar. Essa passagem, para a gente entender mais profundamente essa passagem, a gente tem que fazer um pequeno pulinho na passagem que antecede essa nossa de hoje. E a que antecede, a sequência do Evangelho é a seguinte. Antes de Jesus ser levado ao deserto, ele foi batizado por João Batista. Vocês lembram também dessa passagem, tem nos filmes, e nós já estudamos aqui também no Ismael essa passagem do batismo de Jesus. E o que é importante para a gente só lembrar, que eu não vou falar dessa passagem, mas só para a gente lembrar,
o significado do batismo. Alguém lembra? O significado do batismo, o batismo na água é o mergulho. E o mergulho, aí, o significado simbólico do batismo é o mergulho dentro de mim. Então, o batismo é essa busca interior, esse mergulho para dentro de mim que acontece, ok? Isso? Então, aí o que nós temos que pensar nessa sequência do Evangelho? Então, a gente sabe que Jesus começa a sua vida pública nesse momento. Começa por agora. Primeiro você tem ali no Evangelho o nascimento de Jesus, o momento em que ele... tanto que vocês viram aqui que em Marcos... Peraí, tentando voltar aqui. São os primeiros trechos do Evangelho. É Mateus 4, é Lucas 4, é Marcos 1. Então, assim, está no início da vida de Jesus. Primeiro eles falam do nascimento de Jesus, né, da mensagem para Maria retirar Jesus daquele local. Aí vai, passa um pouquinho do crescimento, né, o retorno deles para Jerusalém. E aí entra depois disso na parte da vida de Jesus adulta já. A gente tem pouco registro no Evangelho, não tem registro da infância de Jesus. Alguns livros falam disso. E aí, a gente tem que lembrar então, como eu disse, que Jesus está começando a jornada missionária dele, né? Então ele vivia uma vida normal, com pai, mãe, irmãos, né? E em um determinado momento ele inicia a missão dele de deixar o legado, deixar o caminho dele. Então é importante a gente entender isso para pensar no seguinte: quando a gente tem aqui a sequência do Evangelho, a gente percebe que Jesus estava começando essa trajetória, que era a missão dele, e ele faz esse mergulho, esse batismo. Ele faz esse mergulho dentro dele. Ele faz esse contato com o eu superior dele, com o que ele tem de melhor, o coração dele, a essência divina dele. Então, Jesus é batizado, ou seja, ele entra em contato, ele faz esse mergulho íntimo que nós falamos aqui. E esse mergulho íntimo, ele serve para quê? Para nós. Quando a gente tenta fazer voltar para si, a gente quer o quê? Autoconhecimento, saber, então aqui é busca pelo que realmente sou, não é isso? Procurar pesquisar dentro de mim as minhas características, as minhas imperfeições, o que eu tenho verdadeiramente em mim para me conhecer, não é assim? E quando eu faço isso, eu estou buscando as transformações em mim pelo autoconhecimento. Então Jesus faz esse trajeto também de começar a vida pública dele, de começar a vida da missão dele e primeiro entrar para dentro de si, fazer o mergulho. E aí, assim que ele faz esse mergulho do batismo, ele é levado para o deserto. Não foi assim que a gente viu lá na passagem? E aí, o que é isso então? Vocês já responderam. Ele vai fazer esse contato dessa busca de autoconhecimento, concordam comigo? Então, o que seria esse deserto? Vocês já sabem. Ficou facinho. Exato. O deserto é o próprio eu interno, é o próprio interno, não é? Quando eu mergulho, eu entro para dentro de mim. O que eu encontro lá dentro? Deserto. Quando a gente pensa num trabalho de autoconhecimento, gente, vou voltar lá naquele slide. Quando a gente pensa num trabalho de autoconhecimento, acho que todo mundo aqui já tentou fazer algum trabalho de autoconhecimento. Alguns com mais frequência, outros com menos. É um trabalho solitário? É um trabalho solitário? Porque você está ali consigo mesmo só. Tentando ouvir seu coração, tentando se entender, não entendendo e buscando. Então é um trabalho solitário. Dá aquela sensação de que não está produzindo nada? Eu, pelo menos, quando eu faço os meus trabalhos de autoconhecimento, eu tenho a sensação de que isso não vai chegar em lugar nenhum. A sensação é tão profundo o ponto que eu preciso chegar para fazer a real transformação, que parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. Vocês também têm essa sensação? Quando eu entro em contato com o meu deserto, que eu vou olhar para mim e ver o que eu sou, eu tenho essa sensação de deserto muitas vezes, desse simbolismo aqui. É uma coisa extensa e sem fim? Não é? É também? A gente está estudando na sexta-feira
o livro Egos em Conflito. E aí o Inácio Ferreira, ele fala das inúmeras camadas de ego que nós temos e da dificuldade que temos para ir tirando camada por camada para tentar ir alcançando um pouco mais de profundidade na nossa autoanálise. Então é um trabalho extenso e parece sem fim realmente. Me lembrou muito o deserto nesse sentido. A questão alguém falou assim, calor é temperatura fria e temperatura quente. É assim também quando estamos no trabalho de autoconhecimento. Porque às vezes nos dá raiva, às vezes nos dá dó, piedade, compaixão, medo. Então são muitas as sensações, assim como no deserto, aquele sentimento de desproteção. Né? Quem vai me proteger agora que eu estou acessando isso tudo? Né, Simone? Até onde que isso vai? Né? Então, assim, as forças externas, elas modificam o cenário durante o meu processo de autoconhecimento. As forças externas também modificam o meu trabalho de autoconhecimento? O que vocês acham? O tempo todo, não é? É o tempo todo, então o tempo inteiro que está nessa busca de se conhecer, nós estamos nas dificuldades de caminhar e viver esse aprendizado. Que as coisas vão acontecendo e a gente vai naquela... É como se fosse o deserto, vocês concordam comigo? É como se fosse o deserto. Então, no momento em que Jesus faz o batismo, faz o mergulho, ele vai para o deserto. Então, ele vai para essa busca dele também, de autoconhecimento, de trabalhar e de se sustentar nisso, porque ele tinha uma missão muito difícil, muito desafiadora do ponto de vista humano, porque ali ele estava num corpo humano. Um corpo humano que também precisava da sustentação para dar conta daquilo. E aí, né, quando mergulho nisso, estou em busca de quê? Vocês já responderam que é o autoconhecimento. Mas aí a gente observa que o texto já fala no 2º versículo que Jesus é levado, é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O que vocês acham que é esse pelo Espírito Santo? Vocês acham que eu já dei a dica, que eu coloquei a imagenzinha ali? A imagem tem que entrar depois. Ela é a pista, né? O que vocês acham que é? Ir cheio do Espírito Santo. Patrícia? Tem ligação a essa vinda imediata do batismo. Do batismo. Né? Quando ele termina o batismo, vem a pomba, né? Que é o significado do Espírito Santo. Uhum. Então, quando ele vai para esse deserto, ele está imbuído dessa significância de ser o filho do Pai. Né? E quando ele faz esse mergulho, ele faz um mergulho no batismo consciente do que ele viria a precisar, né? Então, eu acredito muito também na questão de estar com o Espírito Santo, estar amparado pela espiritualidade que o conduzia, que auxiliava no processo dele ali, e fortalecido pela conexão espiritual. Isso aqui é da conexão espiritual, ó, chique, super moderno, tipo Wi-Fi, assim. Wi-Fi da cruz, entendeu? Ficou chique, né? Fortalecido, então, pela conexão espiritual. Para ele fazer esse acesso, esse mergulho ao deserto interior dele e encontrar toda essa aridez do deserto, sentir a sede, as necessidades, as dificuldades, vivenciar tudo isso no deserto, foi necessário que ele estivesse amparado pela espiritualidade e conectado com esse Espírito Santo que ele também recebeu no momento do batismo. Concordam comigo? Então vamos. E eu, quando eu me proponho a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Com que tipo de energia também que eu começo o meu trabalho de autoconhecimento? Porque eu, vou falar de mim para vocês me falam como que é com vocês. Eu, muitas vezes, começo meu trabalho de autoconhecimento na hora que eu erro. Igual a Patrícia falou na última semana. Às vezes eu vejo que eu errei quando eu já errei. Não é assim? Então, às vezes, quando eu erro, eu entro na minha autoanálise mais brava, chateada, com raiva. Eu não entro assim, bem preparada para entrar no meu deserto e tentar, com uma boa sintonia, acessar melhores respostas. Muitas vezes eu já entro no meu tumulto de, ai, droga, fiz isso errado de novo. Né? Vocês também são assim ou Wi-Fi? Não.
rede. Só o Wi-Fi do WhatsApp, né? Do YouTube e do Face. Entendi. Buscando rede? Falaram buscando rede, essa é boa também. Pelo menos você já está buscando rede, né? Já está como que já está aberto para encontrar alguma conexão. Oi? Já sabe que existe a rede. Já sabe que existe a rede. Já é um bom passo. E aí, gente, a gente entra na questão do ter jejuado 40 dias e 40 noites e depois ter tido fome. Primeiro comentário, um comentário mais literal, de contexto histórico, só a título de curiosidade. Mateus, ele fala muito 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque tinha uma cultura no Oriente de se fazer o jejum somente durante o dia. Quando tinha o pôr do sol, eles podiam comer. E aí estava feito o jejum. O importante era, durante o momento que o sol estivesse, né, presente, não se alimentassem. Então, quando Mateus coloca que é 40 dias e 40 noites, eu acho que ele quis deixar bem claro que não teve interrupção. Vocês concordam? Porque senão ele podia ter falado só 40 dias, e aí as pessoas já iam começar, mas ele comeu à noite, por isso que ele sobreviveu. Né? Porque queremos analisar literalmente. Por óbvio, Jesus não ficou 40 dias e 40 noites sem alimento físico, né? Eu sempre falo aqui que eu acho que a grande beleza do Evangelho é aprender a ler o Evangelho no seu sentido amplo, simbólico e filosófico. Então não adianta a gente pensar, Jesus ficou 40 dias sem comer, então não vai dar pra mim, porque eu vou morrer, né? Não é nesse aspecto de alimento físico. Por isso que isso é possível. E aí nós temos que ver qual que é o sentido do 40. Alguém sabe o que significa o número 40? Coisa de Andréia, né? Andréia não veio, alguém? Não, ninguém? 40. Então, antes de dizer o significado de 40, o 40 é tão importante que ele está em várias passagens da Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Exemplos. Tem um registro em Gênesis do dilúvio de 40 dias. Tem Moisés jejuando no Monte Sinai por 2 vezes com duração de 40 dias. Tem Elias jejuando 40 dias, escrito lá em Reis. Tem Davi e Salomão, que reinaram 40 anos cada um. Tem a ascensão de Jesus, que acontece 40 dias depois da ressurreição. Tem outros exemplos também, tá? Não esgotei todos os 40 que aparecem no Evangelho. Mas olhem para você ver como é que é um número importante. Que tem alguma simbologia, porque ele aparece constantemente no Evangelho. Engasguei. Peraí. Como ninguém chutar o 40, eu quero dizer que eu achei lindo a simbologia do 40. Entendi que ela casa perfeitamente com essa interpretação que nós estamos fazendo aqui. O número 40, há milhares de anos, foi utilizado para indicar um tempo de expectativa. O tempo de Deus. O tempo de Deus. Ou seja, quando vemos 40, devemos entender que foi o período necessário entendido por Deus. Isso mesmo, o período se finda quando Ele vê que estamos prontos, aptos e firmes e resolutos. O tempo dele se dá quando entendemos todos os fatores envolvidos, verdades. E o 40 significa também a luta do espírito contra o mundo exterior. Em outras palavras, o tempo de Deus depende muito mais de nós do que dele mesmo. Mas é aquele, podemos acelerar o processo ou demorar mais. Mas o 40 significa o tempo necessário. Então 40 não necessariamente foi 40 dias e 40 noites. Mas foi um contato interno, um mergulho íntimo, uma busca no deserto interior que durou o tempo necessário para que Jesus se fortalecesse, se amadurecesse e pudesse sair para os embates que ele iria enfrentar. Não é bonito, gente? Né, Madá?
Não é muito lindo? Eu achei lindo, lindo demais. Porque aí vem a questão também do 40 mostrando. Não é lindo? Demais. Porque vem a questão do 40 ligado o respeito que Deus tem por nós com o nosso próprio tempo. Então 40 dias, 40 anos, 40 horas é o que eu preciso para fazer o meu contato, para fazer o meu fortalecimento, para fazer a minha busca. Eu achei chique demais. Diga. Lá na minha cidade, tinha 40 dias que a mulher ficava de resguardo. Aham. Aí. Tinha que guardar o resguardo para recuperar um pouco. Mas tem isso ainda. Hoje mas tinha isso. As garotinhas hoje ganham neném, já sabe dirigir, já sabe fazer faz tudo. Faz 42. É verdade. Mudou muito. Aí, 40 também como o tempo dela necessário para que ela refizesse daquele processo, né? Um processo que ficou ali gerindo um tempão, que traz um monte de mudanças e que na hora que sai ela tem esse 40, tempo necessário, tempo de Deus para ela se recuperar. Não é assim? Algo? Então vamos. E o que é jejum, gente? Vocês sabem, né, gente? Vocês já não falaram 40, mas jejum? O que é jejum? Abster-se de alguma coisa, alguma prática. Muito obrigada. Abster-se, privar-se de algo por algum tempo. Ela colou. Não colou. Não colou. É uma menina inteligente essa aqui. Nossa, chique demais. Então, gente, jejum é abster-se ou privar-se de alguma coisa por algum tempo. O que então nós pensamos que Jesus fez? Nós já sabemos que ele fez um mergulho, que ele foi para o deserto interno, fazer o trabalho dele de fortalecimento, de autoconhecimento, não é assim? E aí ele ficou ali o tempo necessário nesse jejum. Jejum de quê? De comida a gente já falou que não deve ser, porque senão seria impossível. De quê? Contato com o outro. Se privou, o jejum de Jesus demonstra que ele se privou das coisas do mundo. Às vezes o contato com o outro gera um contato com as coisas do mundo, realmente, pode ser. Mas vamos pensar um pouquinho mais amplo, né? Que Jesus teria se privado das coisas do mundo. Se isolou nesse deserto interno, que a gente já entendeu, para se preparar para a jornada que lhe esperava, aguardando o tempo de Deus, da simbologia dos 40 dias. Então é um desligamento das coisas do mundo para se fortalecer nessa busca dessa energia que ele ia precisar, desse conhecimento interno que ele ia precisar, para fazer a trajetória dele. E aí vem a parte do sentiu fome, né? E sentiu fome. Depois que ele estava pronto, olha para vocês verem, o Evangelho não fala assim, no meio do jejum, ele sentiu fome. O Evangelho fala, depois dos 40 dias, 40 noites, sentiu fome. Então, acabou o tempo em que ele estava pronto, não é esse? Não é o tempo necessário para estar pronto? Então, passou o tempo necessário, o tempo de Deus, e aí ele sentiu fome. Então, sentir fome é o sentir a necessidade de voltar às coisas do mundo para cumprir a missão. Conseguem perceber? Se ele se afastou e entrou em contato só consigo mesmo por aquele período de construção disso, quando ele está pronto, ele já sente a necessidade de voltar, se reinserir para poder fazer o que ele já se fortaleceu para fazer. Bonito, não é? Thaís, eu acho importante você pontuar que às vezes você está fazendo uma comparação assim, não, porque a introspecção de Jesus às vezes é a introspecção que a gente faz. Na verdade, a dele tem uma perspectiva muito específica, né? Inclusive considerando o grau de evolução, né, do Cristo. Então ali se coloca bem, para se preparar para a jornada que lhe esperava. Que lhe esperava. Né? E a nossa ainda é um pouco mais primitiva, né? A gente ainda está tentando se conhecer nessa jornada. Na verdade, Patrícia, que eu dividi assim, mas ótimo, podemos misturar, não tem problema nenhum. Eu dividi primeiro Cristo, aí depois vai ter um slide assim, e eu? Aí nós vamos falar da gente.
Porque realmente, o Cristo com a elevação espiritual, com a luz que ele precisava, seria um tempo ali de preparação, de fortalecimento energético, de coisas que ele precisava para a jornada dele, que tem uma carga muito superior à nossa, inclusive, né, comparativa. O contato com as pessoas se demandou dele respostas muito mais do que se demanda da gente erra. Ele, né, ficou naquela situação de dar o exemplo, de fazer certo pra gente ver como é que era. Então, sim, a dele é diferenciada da nossa. Por isso que eu dividi, para não ficar muito confuso, fazer um paralelo toda hora. Mas podem trazer, não tem problema nenhum. Então, ele sente essa necessidade de voltar às coisas do mundo para fazer a missão dele. E aí, nesse momento de retorno às coisas do mundo, o que aparece? As tentações, as dificuldades, os desafios. Achei bacana também, porque não é misturado, não é lá no deserto, no momento de conexão que aparece a tentação. É depois, é quando ele tem fome, ou seja, que ele já volta para as coisas do mundo. Nessa simbologia, é que ele já sente a necessidade, que ele já é tentado a dar uma resposta para os desafios que aparecem. Achei isso bem bacana também. Então, quando eu estou nas coisas do mundo, fazendo esse paralelo que a Patrícia também já começou, vamos fazendo um pouco. Quando eu estou nas coisas do mundo, é que essas dificuldades aparecem. Que os desafios, as tentações, que a gente também sofre, que eu sofro, é que aparecem. E aí a primeira tentação. Se és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Nas 3 tentações, vai ter essa frase antes. Se és filho de Deus. E o se és filho de Deus me trouxe muito a ideia do poder, do orgulho, de mexer muito ali com o ego. Não é assim, a gente fala, tá numa briga e fala assim, você for homem, Júlio, você vai lá. Você tá, assim, botando a coragem nisso. Deixa eu ver se você é. É aquele desafio que você lança pra pessoa sustentar o ego dela ali. Eu sou. Acabei de falar com o Júlio, você é engenheiro, arruma um computador lá. Se você é um bom engenheiro, você arruma isso aqui, quero ver. Você instiga o outro a se sentir desafiado e o ego dele ser mexido. Ele vai, eu sou, peraí que eu resolvo esse negócio. E aí você entra na pilha. É assim mesmo. Não é assim? Não, mas eu sou, peraí que agora eu vou brigar. Né? Porque eu sou. Então você entra na pilha do ego. Não é assim? A gente, se és filho de Deus, então assim, vamos ver se é mesmo. Vamos ver. Faz alguma coisa aí pra eu ver, teste, né? E eu entro nesses testes, igual o Júlio falou, é assim mesmo. A gente normalmente entra nesses testes. Pra quê? Pra mostrar pro outro o que eu sou ou deixo de ser? Né? Eu tenho que mostrar pra mim, não é assim? Semana passada uma pessoa virou assim pra mim depois do estudo. Ah, tá aqui não, vou falar. Ela falou assim, semana que vem você tem que arrasar, porque o estudo da Lena foi ótimo. Eu acho que eu tenho que fazer o que eu faço. O que eu... Não foi mandar não. Não foi mandar, a mandar tá aqui. Né? A ideia do se você é boa, vai lá e faz melhor. Mas não é um exemplo real. Porque você está galgando o lugar da Lena. Gente, ela me chama de Lena Júnior. Pensa. Você não vai acreditar na Madame, não, sabe? Pensa. Então, é isso, né? É aquele instiga para uma coisa que não é saudável. Eu vou fazer o que eu faço. O Júlio vai fazer o estudo dele, o outro vai fazer o estudo dele, cada um do seu jeito, de acordo com a sua capacidade, com a sua aptidão, não é assim? Ô, Thaís, diga. Parece que tem na crucificação, acho que é um soldado, não sei. Tem. Né, que fala assim, se você é mesmo de Deus, se tira dessa situação, desce daí. É isso mesmo, né? Às vezes não é aquilo que eu vim fazer, mas eu me sinto instigada a dar a resposta ao outro. Você não tem que dar a resposta ao outro, eu tenho que dar a resposta a mim mesmo, não é assim? Diga! Nessa transformação dos 40 dias, ele chega como Jesus, o Filho de Maria, e sai como Cristo, o Filho de Deus. Aí a Lena diria, ele foi buscar um plano de vida. Nós vamos falar do plano de vida. Tem até fotinho do plano de vida. Nós vamos falar. Foi trans. Ele foi transformado. Ele transformou, então o pai diz agora daqui pra frente. Agora é Cristo.
Daí é que o povo diz, quem é esse que cura os leprosos? Quem é esse que faz o cego enxergar? Então, quem é esse? Quem é esse? Era o Filho de Deus. E Jesus fazia a cura, a transformação, mas não porque alguém falou, faça. Se você é capaz, faça. Mas sim porque tinha uma necessidade real, uma abertura daquela pessoa que queria se transformar e já podia receber o auxílio. Não é assim que a gente vê em todos os estudos de cura? Então, muito bem lembrado, Lázaro, a questão de Jesus e de Cristo. Né? A transformação traz o espírito crístico, né? Que é aquela força que possibilita o cumprimento da missão. É a missão dele. É isso mesmo. E aí, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês entendem nessa primeira tentação aqui, de transformar a pedra em pão? O que vocês acham, com o que queria mexer, qual que é a não virtude, né, embutida nessa ideia? Vaidade. Quem falou vaidade? Patrícia, vamos lá. Quem mais? As Patrícias estão arrasando hoje, olha pra você ver. Patrícia arrasando. Então, vaidade também está aqui embaixo, mas egoísmo também, vocês concordam? Porque a ideia do sentir fome, no sentido mais literal dele, ele estaria se utilizando de um desejo humano, que era dele, para satisfazer uma fome que era dele, transformando algo para ele. Quem estava com fome era ele. Então, com aquilo, testava o poder de Jesus, a capacidade de se manter, e dizendo da questão do egoísmo, dos apetites egoístas que temos, né? E outro símbolo também é que as pedras representam as nossas dificuldades, não é? Que a gente recita Carlos Drummond de Andrade, no caminho tinha uma pedra no meu caminho. A pedra é a dificuldade, é aquilo que está te impedindo de ir, né? E os pães? O pão representaria o alimento, a necessidade material. Então seria também um pedido para que ele transformasse essas nossas dificuldades em algo material, para preencher as necessidades materiais, para preencher as necessidades humanas. E aí a resposta de Jesus é: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ou seja, não há necessidade nesse planeta só a necessidade material, a necessidade física, mas também um paralelo com a nossa necessidade espiritual. Precisamos alimentar o nosso espírito também. A Lena, há um tempo, deu um estudo aqui sobre alimento espiritual, vocês lembram? Dizendo também quanto tempo que eu gasto me alimentando fisicamente e quanto tempo que eu gasto alimentando o meu espírito, por exemplo, por dia. Tem dia que eu nem rezo. Tô tão cansada que chego, bato na cama, cai, já era. Só no dia seguinte. Acontece com vocês também? Não. Nadar luz, né? Assim. Mas né? Então, assim, quanto que eu tô destinando do meu dia, das minhas horas, para também perceber a necessidade desse alimento espiritual? Para também me alimentar espiritualmente. Já que não é só das dificuldades que a gente precisa para caminhar e não é só das necessidades materiais, que é o nosso objetivo da encarnação, que é o nosso plano de vida. Não é assim? Tranquilo aqui? Segunda tentação, mesma coisa, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo para que os anjos o amparem. E o tentador tira isso de um salmo, tá? É uma frase de um salmo, e Jesus, por consequência, responde também com outro trecho do Antigo Testamento. Aí a gente tem, eu ia perguntar para vocês, esqueci, a vaidade, que também tem a figura para fazer a pista, né? Da ideia do rei vaidoso, poderoso, né? Que é a ideia de a tentação de ceder à vaidade, de demonstrações de fazer milagres, quando não havia necessidade, confiando numa proteção espiritual, testando a própria divindade, né? As forças espirituais. Se você é Deus mesmo, pula daqui que vão te amparar, né? Jesus já passando pela trajetória que ele fez, no sentido de mergulhar, de se resguardar no tempo necessário, ele estava em plenas condições de dar respostas a essas tentações, não é assim?
e também colocar a confiança de Jesus em prova, né? Porque se você é mesmo filho de Deus, eles vão te amparar. Se você sabe que você é, por que você não confia? Por que você não testa, né? Testando aí a vaidade e a confiança de Jesus. E aí a resposta, como eu disse, é um trecho de Deuteronômio, que Jesus responde, também está escrito. Então, respondendo, estava na Bíblia, estava no Antigo Testamento também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não há necessidade de provar ao outro, no meu caso, o que eu sou capaz. Ou a proteção espiritual que eu tenho. Ah, Thaís, você vai lá no Ismael tantas vezes por semana, não é possível que você não vai fazer isso, isso e isso. Eu não preciso provar para ninguém, eu tenho que provar para mim. O que eu estou construindo, o que eu estou modificando em mim. Não é assim? E a terceira tentação. Todos os reis, aí o tentador oferece a Jesus todos os reinos vistos do monte. Eles sobem no monte e tudo que se vê dali, tudo isso te darei se prostrares diante de mim. Vocês lembram, né? E aí, o que nós estamos testando aqui? Oi? Ô, gente, pode falar mais alto. E o medo? A culpa é dele. Quê? Certo? A gente tá suja aqui? Poder. Poder. O que mais? Ambição. Falar, gente, vamos falar. Coisas Que materiais, mais? né? Coisas materiais. Isso mesmo, tudo vocês falaram. Ambição, orgulho, poder, tudo isso. Né? O desejo de alcançar poder, riqueza, honra, glória. Fazendo teste em Jesus, se ele seria capaz de né, pensar no outro. E não só na fome dele, na necessidade material dele. Nesse sentido aí, ó, que é uma busca só pelo subir aqui essa pilha. E aí Jesus responde que adorar somente que o caminho era adorar somente a Deus, que a satisfação vem dele e não dos bens materiais. Questão da necessidade de olharmos para o nosso alimento espiritual. Se estamos cuidando do nosso espírito, estamos dando banho no nosso espírito, como damos banho no nosso corpo físico. Já foi falado aqui em outras pílulas do Evangelho que a gente recebe lá no grupo também, como é bom mentalizar na hora do banho, por exemplo, que aquela água está limpando também o seu espírito. Você está deixando a alma faminta, né? Sem alimento. Sem alimento. E na verdade a gente vai ficando num vazio, né, Valda? Não é? Porque o que verdadeiramente preenche? É o dinheiro, o bem material, talvez por um pouco tempo. Mas depois a busca disso. Porque o que nós somos, na verdade? A gente fala isso sempre aqui. Somos espíritos em evolução, vivendo encarnados nesse momento. Então, na verdade, o nosso espírito anseia realmente por progredir, por evoluir espiritualmente. E se eu não dou a ele nenhum alimento para que ele faça esse caminho, eu vou entrando numa frustração. E eu não sei nem porquê, muitas vezes. Concordam? Sim. Então vamos. Jesus superou todas as tentações. Após fazer o seu mergulho do batismo, lá que nós já falamos, está amparado e conduzido pela espiritualidade amiga em conexão espiritual. Antes das tentações, ele entra no deserto, no contato íntimo, faz o jejum, ou seja, priva-se das coisas do mundo por 40 dias, que é o tempo de Deus, aquele necessário para que ele estivesse pronto para os desafios que seriam enfrentados. Isso é a síntese do texto, olhando pelo ângulo de Jesus. Não é assim? Gostaram dessa parte? Sim. Bonito, não é? Bem mais fácil. E eu com isso? Né? E o que isso representa para mim? Eu falo sempre aqui, vamos ler o Evangelho pensando no que ele tem a ver conosco hoje, porque senão a gente vai ficar só lá, não é Jesus, é ele que fez, é ele que podia, é ele que deu conta, eu não tenho nada com isso. Então o que eu tenho com isso hoje? A gente sabe aqui no Ismael, a gente sempre fala disso, que a passagem pela Terra tem justamente a finalidade de apresentar ao homem, ser humano, oportunidades, que são essas tentações, esses desafios,
a serem experimentados e vivenciados por cada um de nós. Concordam? A gente fala muito que a Terra é uma escola, que é para eu ir aprendendo, vivendo os desafios, e aprendendo e passando de ano. E no meu trajeto de evolução espiritual. Então eu vou passar por provações, necessariamente. Não sei se tem alguém numa missão espiritual muito extrema, se tiver, não sei, mas a grande maioria de nós está aqui para trabalhar as suas questões espirituais. E por essa razão vão necessariamente passar pelas provações. Ó, Lázaro, para você e para a Lena, eu coloquei aqui do lado o desenho do plano de vida. É o plano de vida, Lena, aqui, ó. Olha aqui que bonitinho. Então, como a gente já vem para poder... Não, tá escrito. Tá escrevendo ali, ó. Como eu venho para a Terra para poder aprender... Esse é o meu. Esse é o seu, né? Não tem nada, né? Assim... Concluído. Luz é Helena, Madá, vocês perceberam, né? Madá também falou que não faz nada disso, que ela não tem nada. Assim que é bom, inspiração para nós. Então, se eu venho no planeta para poder vivenciar esse aprendizado, isso está no meu plano de vida. Isso está naquelas questões que eu preciso trabalhar. E a Helena falou isso para nós na semana passada, né? Como que eu vou saber do meu plano de vida? Ela falou que todo mundo ia sair daqui sabendo do plano de vida. Ou seja, o plano de vida também eu vou descobrir fazendo o meu mergulho, entrando no meu deserto. Porque aí eu vou identificando aquelas pessoas com quem eu tenho dificuldade, aquilo com que eu tenho facilidade, quais são meus dons, não é assim, Helena? E quais são as minhas maiores dificuldades dessa encarnação, para poder ir conscientemente melhorando a minha convivência com essas pessoas e cumprindo esse meu plano de vida. Tranquilo? Oi. Só observar, esse plano de vida vai sempre evoluindo. A Helena falou pra gente na semana passada o seguinte, aqui vem o que eu preciso fazer. E vem um bônus a mais no final. Se eu der conta de cumprir isso, tem mais algumas coisinhas que eu já posso adiantar para a próxima encarnação. Então, quando eu desencarno, eu vou ser lá recebida, né, pelos amigos, pelo meu mentor que me acompanhou. E aí ele vai falar, vamos dar uma olhadinha no plano de vida, vamos ver o que você deu conta. Ah, então, Thaís, você precisava fazer isso, reatar esse laço de parentesco com quem você tem muita dificuldade. E aí? Ah, não, esse eu não deu conta, não. Esse aí eu briguei mais com a pessoa. Será que você cumpriu ele todo? Não, eu tô falando que eu não dei conta aqui. Falei, ó, aí olhou assim, fulano de tal, que era pra você reatar a amizade, porque na vida passada você já brigava, já tinha uma rivalidade aqui, como é que fica o fulano de tal? Ah, pois é, esse aí ele é muito chato, né? Esse não deu não, né? Então, aí ele vai olhando o que eu consegui cumprir e o que eu não consegui. E com isso se prepara o próximo plano de vida, da minha próxima encarnação. Tirando aquilo que eu já dei conta e acrescentando o que eu ainda preciso dar conta com os outros que eu tinha embaixo. Ok? Deu pra entender assim? E quem me tenta, gente? Porque Jesus foi tentado. E quem me tenta? Quem? Eu mesmo, não é? Aqui, gente, é meu ego e minha personalidade. Aí olha aqui o ego. O cavalinho tá assim e ele tá achando que ele tá assim. Belíssimo, não é assim? Tá achando que é uma fortaleza, né? Poderoso, bonito, tudo de bom. Meu ego e minha personalidade que me incham e me fazem não ver o que eu realmente sou. Me escondendo atrás das minhas camadas, das minhas máscaras, né? Fazendo com que eu me sinta mais do que eu sou. E que não me permite pôr o pé no chão e trabalhar o que eu realmente preciso. E aí eu pensei assim, Thaís, então você está falando que é meu ego, mas e os obsessores, né? Os obsessores existem porque quem está no controle é meu ego. E quando eu estou no meu ego, eu vibro na sintonia dele. Então eu atraio também aqueles que estão na mesma vibração. Se juntam a mim, vai dando aquela confusão, né? Aquele bolo sem fim, né? Eu, no meu ego, com um monte daqueles que estão na mesma sintonia, na mesma energia que eu. Vai dar bom isso?
Não vai, né? Deu ruim, né? Como falam por aí. Hashtag deu ruim. Aí, eu achei bacana essa frase de Albert Einstein, que fala, quanto mais conhecimento, menos ego.